acho que dispensa fazer aqui toda uma apresentação do currículo. Eu só acho que queria ressaltar isso, que Paulo atualmente faz o mestrado em educação, não é? Além de ser professor, também está fazendo o seu mestrado na área, e foi deputado federal, né, durante do período de 2003 a 2014, né, e nesse período ele foi titular das comissões de Educação, Seguridade Social e da CPI da Dívida Pública. Então, a gente quer agradecer muito essa sua presença, disposição para ajudar nessa mobilização aqui em torno da questão, principalmente a questão da Previdência, mas, claro, pensando nessa conjuntura mais ampla desses ataques que estão afetando a nossa categoria. Obrigada. Obrigado, bom dia. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui com vocês. Nós vamos ter um outro encontro à noite com os companheiros da Universidade Estadual da Paraíba. Eu tive a satisfação em 2016 de ter estado aqui em Campina Grande, numa atividade à noite, numa atividade pela manhã no dia seguinte, também na Universidade Estadual. Estive por 2 vezes, em novembro de 2015 e em 2016, em João Pessoa, na DUFPB, convidado pelo companheiro Marcelo Sitkovski, e tive a honra de tê-lo como interlocutor e debatedor há 15 anos. Em 2003, no primeiro ano de governo Lula, no primeiro ano de exercício do primeiro mandato que eu exerci como deputado federal, num programa de discussão de políticas públicas e controle social que nós fizemos entre agosto e novembro de 2003 em 6 cidades polos do estado de Pernambuco. Marcelo foi o interlocutor que fez o debate da Lei Orgânica da Assistência Social, do Orçamento da Assistência Social, e foi um programa que consorciou o debate da Lei Orgânica da Saúde, do SUS, da gestão dos fundos da educação. À época, nós discutimos o Fundef e os conflitos em torno do controle social do Fundef, discutimos reforma urbana e estatuto da cidade e discutimos os regimes próprios de previdência dos municípios. Uma questão até hoje muito mal abordada, muito pouco abordada pelo campo democrático popular, pelos setores de esquerda, e que merece cada vez mais uma intervenção criteriosa, porque representa um patrimônio gigantesco do ponto de vista dos municípios brasileiros, dos estados da federação, e que vem sendo objeto de uma série de ações criminosas envolvendo bancos, envolvendo instituições financeiras. E é impressionante como o campo democrático e popular, os setores de esquerda, não discutem os regimes de previdência dos municípios e dos entes da federação. Então, há 15 anos nós fizemos esse debate e Marcelinho foi uma pessoa de muita valia, de muita contribuição. E ele me chamou para contribuir com os 2 momentos de discussão lá em João Pessoa. O primeiro momento do ponto de vista das políticas de ajuste fiscal. Vocês se recordam que, ao ser reeleita a presidenta Dilma, contrariando uma movimentação pela defesa do seu segundo mandato, optou pelo envio ao Congresso Nacional de um projeto de ajuste fiscal, e esse projeto foi chancelado com a nomeação do Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda. Então, em novembro, nós fizemos o debate do ajuste fiscal e da Seguridade Social, e no ano seguinte fizemos o debate da PEC 241. Nós montamos lá na Federal de Pernambuco um coletivo de docentes e nos revezamos, chegamos a fazer quase 35 mesas de debate, no campus de Recife, no campus de Vitória, no campus de Garanhuns, no campus de Caruaru, e eu estive aqui na Estadual da Paraíba e lá em João Pessoa com a DUFPB. E só posso dizer da minha satisfação de perceber essa disposição de retomarmos o debate. Esse debate ele precisa ser retomado urgentemente, independente de termos tido o resultado eleitoral que tivemos, até porque, mesmo na hipótese da eleição do Fernando Haddad, não estiveram muito claros, durante o processo de campanha, quais seriam os pilares do seu programa de governo para enfrentarmos os grandes temas macroeconômicos, dos quais derivam outros temas no campo do financiamento das políticas de educação, de saúde, da reforma urbana, da segurança, dos direitos humanos. Então, mesmo aqueles que nos juntamos para tentar eleger o Haddad no segundo turno, não havia clareza de quais seriam as estratégias de enfrentamento, por exemplo, pela revogação da Emenda Constitucional 95.
qual seria a estratégia de enfrentamento da política macroeconômica, da gestão da dívida pública, da política monetária, enfim, todo um conjunto de temas que vem, a princípio, desde 1999, com a aliança feita pelo governo Fernando Henrique, no acordo assinado com o Fundo Monetário Internacional e que até hoje estão como espinha dorsal da política macroeconômica. O tripé, câmbio flutuante, superávit primário e metas de inflação. Então esse debate ele precisa ser retomado urgentemente, sobretudo porque o resultado não foi aquele que eu especulei, o resultado foi outro. E todos os indicadores apontam que a eleição do Jair Bolsonaro e a composição da sua equipe de governo indica o aprofundamento das reformas conservadoras que foram desenhadas, em parte aprovadas pelo golpe do governo Temer, e isso vai exigir de nós uma capacidade de compreensão e de construção de estratégias de uma forma muito mais contundente, muito mais larga, muito mais profunda, envolvendo uma série de setores que têm sido atingidos e vão ser atingidos de uma forma muito aguda por essas reformas, né? Me parece que o que está em questão hoje é a discussão dos rumos da política econômica, dos rumos dos derivados da política econômica, a política fiscal, a política monetária, o patrimônio público. E nós que vivemos o processo constituinte há 30 anos, nós sabemos que a Constituição de 88 nos delegou um projeto de Estado com um conjunto de atribuições para a construção de um outro projeto de sociedade, um outro projeto de nação. Paradoxalmente, aquele Estado inscrito na Constituição de 88 e aquele campo de políticas públicas para governar o país de uma forma diferente, já um ano depois de sancionada, promulgada a nova Constituição, passou a receber duríssimos ataques. Todos nos lembramos que um ano depois da promulgação da Constituição houve a eleição presidencial e Collor foi eleito e carregou para o Estado, ele é chefe do governo e chefe de Estado, porque o Brasil, 5 anos depois, faria um plebiscito e optaria pela República presidencialista. Então no Brasil, chefe de governo e chefe de Estado são a mesma coisa. E um ano depois do processo constituinte, Collor lança o Plano Nacional de Desestatização. E esse plano vai até 92, ele é interrompido com o processo de impeachment, mas ele não é desnutrido, ele não é abortado. E logo em seguida, com a ascensão de Fernando Henrique ao Ministério da Fazenda e depois ao Governo da República por 2 mandatos, aí é que você vê se distanciarem os papéis do Estado e as suas atribuições para a economia e para as políticas sociais que haviam sido desenhados na Constituição de 1988. Lembrando que aquele processo constituinte que nos legou à Constituição de 88, ele representa, do ponto de vista histórico, comparando o Brasil com o contexto internacional, um atraso de 44 anos para a formatura do chamado Estado de Bem-Estar Social, construído a partir do grande acordo de Bretton Woods em 1944. Quer dizer, o que o mundo conseguiu pactuar em 1944 para reconstruir as relações do Estado, dos Estados-nação, com o trabalho e com o capital, produzindo, portanto, 25 anos do chamado Estado de Bem-Estar Social, só atravessou o Oceano Atlântico e só conseguiu se desenhar no Brasil 44 anos depois, na Constituição de 88. Quer dizer, foram quase 5 décadas de atraso para você pensar um Estado com papel econômico, indutor do desenvolvimento, produtor de justiça social, assumindo o compromisso do combate às desigualdades, e foi para isso que o Constituinte deu passos muito importantes na formatação desse projeto. É da Constituição de 88, por exemplo, a superação da saúde como contrapartida, a partir da contribuição do segurado, do antigo INAMPS, para um sistema único de saúde. É da lavra do Constituinte de 88 a construção do sistema de seguridade social. Foi também da lavra do Constituinte de 88 a compreensão de que a seguridade social, dada a dimensão universal do SUS, que integrava a seguridade social, ela não poderia disputar receitas com outros impostos, comprometidos com outros fins. Por isso é que o Constituinte estabeleceu fontes próprias de arrecadação para a Seguridade Social. PIS/COFINS, CSLL, um conjunto de receitas carimbadas até na sua nomenclatura para financiar a Seguridade Social. Foi da Constituição de 88 o primeiro passo para se repensar a vida urbana, planejamento urbano, desenvolvimento das cidades. Quando se coloca no capítulo de política urbana
que todos os municípios acima de 20 mil habitantes deveriam construir planos diretores municipais de desenvolvimento. E consolidou-se na Constituição de 88 uma disputa no campo da educação que vinha desde a Constituição de 34, que era a questão da vinculação orçamentária para financiamento da educação. O querido Anísio Teixeira foi um baluarte na discussão da constituição desses fundos e da vinculação de recursos, mas em 88 o Constituinte estabelece que 18% da receita de impostos federais, 25% dos estados e municípios, de um conjunto de receitas próprias e de transferências, estariam vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, em 88, a sociedade, superando os 21 anos de ditadura, que haviam se encerrado em 85, com a eleição de Tancredo Sarney no colégio eleitoral, o Constituinte, então, desenha um modelo de Estado, uma visão econômica e um compromisso com o financiamento de políticas públicas e com o bem-estar. Ora, em 89, com a eleição de Collor, a Constituição é virada de cabeça para baixo. Embora mesmo no processo constituinte já tenha sido colocado lá o ovo da serpente, quem estuda orçamento e financiamento sabe que no processo constituinte, à margem de qualquer audiência pública, qualquer disputa de tese, foi inserido no artigo 166, inciso 3º, parágrafo 2º, a linha B, uma norma que impede o Congresso de alterar as dotações do orçamento voltadas ao pagamento do serviço da dívida pública. Isso foi, eu reputo, o ovo da serpente do início de um processo de apropriação do fundo público pelo capital. Mas em 1988, a dívida pública tinha uma participação muito menos expressiva do que ela tem hoje como proporção da riqueza, como proporção do PIB. Mas ali, por fora do processo constituinte democrático, segundo o ex-jornalista Sebastião Neri, saindo das mãos do Nelson Jobim, na Comissão de Sistematização do Texto Constituinte, inseriu-se na calada da noite essa norma do artigo 66, parágrafo 3º, inciso 2º, linha B, que veda as emendas orçamentárias feitas pelos parlamentares para alterar a dotação orçamentária destinada a financiar o serviço da dívida pública. Então, em 89, Collor assume, implanta o Plano Nacional de Desestatização, ele sofre um processo de impeachment em 92, Fernando Henrique entra como ministro da Fazenda em 93, implanta o Plano Real, antecedido por uma série de medidas de contingenciamento, como o Fundo Social de Emergência, depois Fundo de Estabilização Fiscal, atualmente a desvinculação das receitas da União, e aí elege-se Fernando Henrique no primeiro turno, se reelege no primeiro turno em 1998, mas em função da arquitetura monetária e cambial montada para a sustentação do Plano Real, o governo se distancia mais ainda da soberania do Estado prevista na Constituição de 88. Quando aí Fernando Henrique e Pedro Malan recorrem ao Fundo Monetário Internacional e são obrigados a assinar um acordo para ter direito de saque, para recompor as reservas cambiais, e nesse acordo vem uma receita draconiana, um purgante, que prevalece até hoje, que é acelerar o processo de alienação do patrimônio, acelerarem-se as privatizações, abrir uma ampla de regulamentação para os fluxos de capitais e a adoção estrutural do tripé, câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário. O que nos surpreende é que a gente só retoma a perspectiva de construção daquele Estado desenhado no processo constituinte com a eleição de Lula em 2002. A eleição de Lula é uma retomada daqueles princípios de um Estado que tem soberania, que pensa o planejamento, que pensa o desenvolvimento e que opera políticas sociais e políticas fiscais para a construção ou para tentar responder aos objetivos da República descritos no artigo 3º da Constituição. A surpresa é que a herança macroeconômica trazida do acordo assinado pelo governo de Fernando Henrique com o FMI não é alterada. A surpresa foi a manutenção da espinha dorsal. Isso está descrito magistralmente por um conjunto de colegas de várias universidades, dos departamentos de economia. Isso está descrito como uma continuidade, apesar das diferenças de calibre, das interpretações e de algumas flexibilizações, mas nós adotamos, mesmo com a posse de Lula em 2003, darmos sequência aos mesmos pilares
macroeconômicos que haviam sido definidos no acordo do governo Fernando Henrique com o Fundo Monetário Internacional. E aí cria-se uma situação híbrida. Como é que você vai recuperar o Estado para pensar e construir o planejamento econômico, o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento regional, o ataque à desigualdade e à pobreza, o financiamento de políticas sociais, quando você não altera o processo de soberania e o processo de tutela do Estado sobre o fundo público? Porque a partir do momento que você insere no acordo com a FMI em 1999 e no ano seguinte você aprova a lei de responsabilidade fiscal, e quem observar o que está descrito na lei vai ver que ela não é de responsabilidade fiscal coisíssima nenhuma, porque ou a responsabilidade fiscal vale para tudo ou não vale para 3/4 do fundo público. E no artigo 9º da lei de responsabilidade fiscal é cristalino que a despesa financeira com a dívida pública está livre de qualquer teto orçamentário. Ela está livre de qualquer mecanismo de controle do ponto de vista do seu impacto no Tesouro Nacional. Então o que a gente tem é, em 99 o acordo, 3 anos depois a eleição do Lula, mas entre uma coisa e outra, a assinatura da lei de responsabilidade fiscal, estabelecendo controles pesadíssimos, especialmente sobre o dispêndio com o pessoal da administração pública, dos 3 entes da federação. Ora, o que se esperava? Esperava-se que o governo eleito, por pressão popular, o governo eleito com a expectativa de recuperar o Estado e recuperar o financiamento de políticas sociais, não só se aproveitasse da conjuntura favorável, nacional e internacional, mas que mudasse as estruturas que estavam sendo construídas, legadas do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas não foi isso que aconteceu. O que nós vimos foi, assume-se o governo, mas mantém-se a meta do superávit primário, assume-se o governo, mas mantém-se o câmbio flutuante para atender os interesses dos grandes especuladores internacionais, assume-se o governo e mantém-se uma meta de inflação que, comparativamente aos demais países que usaram o regime de meta de inflação, no Brasil, a meta de inflação tem algumas características únicas, como são únicos o Frevo e o Maracatu em Pernambuco e o São João na Paraíba, em Caruaru também. Quais são as características únicas do regime de metas de inflação no Brasil? Primeiro, é o regime de metas anuais de inflação. Outros países adotaram metas bienais, trienais e quadrienais, ou seja, se eu tenho uma inflação num determinado nível e eu estabeleço uma meta, digamos que eu tenho uma inflação anual de 10%, eu estabeleço uma meta de 5% anuais, e eu tenho que trazer a inflação para o centro da meta em um ano, as medidas que eu vou adotar são muito mais duras, muito mais drásticas, do que se eu estivesse trazendo a inflação descontrolada para a meta em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Outra questão, o diagnóstico da inflação adotado no regime de meta de inflação no Brasil, ele é absolutamente falso, porque se professa para a população que o nosso processo inflacionário é um processo exclusivamente monetário, ou seja, ele só tem vínculo com a disponibilidade de moeda para alimentar a demanda. Então, seria uma inflação 100% de demanda. E diversos outros países, também que adotaram o regime de metas, separam dos índices de inflação aquilo que eles chamam de núcleo duro, ou core inflation em inglês. Então, você tem um núcleo de preços, que esses são monitorados drasticamente, e os outros preços, você sabe, como está descrito na página do Banco Central, como é descrito pelo IBGE, como foi descrito por Amir Cair, que foi secretário de Finanças da Erundina na Prefeitura de São Paulo, você sabe que não adianta manipular a taxa de juros, que taxa de juros não baixa preço de alimento quando esse alimento escasseia no mercado, ou porque foi exportado, como o açúcar de cana-de-açúcar, ou porque ele se submeteu a enchentes, ou porque ele foi vítima de pragas, ou porque ele foi vítima de problemas de logística e distribuição. Então nós temos, entre os preços comercializáveis e os preços administrados, a nossa conta de luz, a nossa conta de telefone, o nosso condomínio, o IPTU, o IPVA, a prestação da mensalidade escolar, a prestação do plano de saúde. Entre os preços administrados e os preços comercializáveis, nós temos 60% do índice de inflação que não mexe você manuseando a taxa de juros. Então, essa foi uma das características, não por acaso,
adotadas no regime de metas de inflação no Brasil, que provocaram a utilização exacerbada de uma elevada taxa de juros por um tempo bastante longo, e quanto mais você mantém por um tempo bastante longo uma elevada taxa de juros, você evidentemente alimenta e aumenta a dívida pública. E os encargos que a dívida pratica sobre o Tesouro vão obrigar o Tesouro, com a meta do superávit primário, a tirar dinheiro da sociedade, a mais-valia social, representada pelos impostos e contribuições pagos ao Tesouro, e transferi-los prioritariamente para a sustentabilidade da dívida como proporção da riqueza. Isso não foi alterado nos governos eleitos a partir de 2003. Houve flexibilizações, houve redução das taxas de juros por um período, houve a permanência da meta de inflação por um período maior. No campo econômico tornou-se conhecida a disputa entre o Palocci e o Mantega, quando a equipe do Palocci, no primeiro mandato do Lula, queria uma meta de inflação declinante. Então a meta de inflação seria no primeiro ano 6%, no segundo ano 4%, no terceiro ano 3%. Quando o Palocci sai e entra o Mantega, a equipe do Mantega disse, não, a meta de inflação vai ser 1% e ela não vai declinar. Porque nós vamos trabalhar, trazer a inflação para o centro da meta ou deixá-la nas variações nas bandas 2% a menos ou 2% a mais. O que foi um fôlego para não se exigir a cada ano uma medida mais dura de redução da meta, consequentemente de aumento da taxa de juros. Por que eu estou me referindo a isso? Porque o que está por trás dessa ordem macroeconômica é exatamente a disputa do fundo público. Ou seja, quando você impõe ao Estado, e aí é cristalino como isso entrou no processo orçamentário. A partir de 2000, todas as leis de diretrizes orçamentárias, aprovadas ano após ano, até hoje, estabelecem, ou no artigo 2º, ou no artigo 4º, ou no artigo 6º, ou no 16º, o seguinte: a elaboração e a execução da lei orçamentária anual observarão em primeiro plano as metas do superávit primário. Então você passa a administrar a política fiscal do Estado. O que o Estado faz com os impostos e contribuições? Não para atender os objetivos da República Federativa do Brasil, não para de fato universalizar o SUS, não para financiar as metas do primeiro Plano Nacional de Educação de 2001 ou do PNE de 2014, mas você passa a submeter o Estado e a sua política fiscal a ser a âncora que financia o superávit primário, cujo objetivo é tirar recursos da sociedade para pagar a dívida pública. Então, o Estado deixa de ser mais ainda aquele Estado previsto na Constituição de 88 para ser o grande avalista da acumulação do capital, que se dá prioritariamente, isso já há 40, 50 anos, mas no Brasil há cerca de 20 anos, por meio da transferência da riqueza para os títulos do Tesouro Nacional. Esse processo, que muitos autores nacionais e internacionais chamam de financiarização da economia, ele se consolidou no Brasil a partir de 99 e se consolidou continuamente com a permanência do regime de meta de inflação, do câmbio flutuante e das metas de superávit primário. E veja como o capital foi prestigiado nessa construção do tripé. Quando você estabelece uma meta de inflação para um prazo de 1 ano e diz que a inflação só é de demanda, a forma de reprimir a demanda é tornar caro o crédito, é você aumentar a taxa de juros. Quem é que ganha com o aumento da taxa de juros? É o barraqueiro da esquina? É o vendedor de coco na praia? É o mercadinho do bairro? Ganha com o aumento da taxa de juros o proprietário do capital que empresta ao Estado. Quando você estabelece que o câmbio é flutuante, você transforma o país inteiro num bordel. Ou seja, você permite que, independente da origem e dos objetivos, todo e qualquer capital que ingressa na economia brasileira entra livre de qualquer restrição, de qualquer quarentena ou de qualquer impedimento. Então corre-se o risco de, comparando-se os juros pagos aos títulos públicos no Brasil com os juros pagos no Tesouro Americano, na Austrália, na Alemanha e em outros países, você de repente, hoje é muito mais fácil, por meio eletrônico, você identifica que o Brasil paga a maior taxa de juros de todo o mundo.
ou a segunda ou a terceira maior taxa de juros. E aí você começa a atrair um fluxo imenso de capitais que vem única e exclusivamente para multiplicar-se com a remuneração desse capital nas operações com papéis do Tesouro Nacional. Mais uma vez, quem ganha? Ganha o capital especulativo. Ganha o capital especulativo. E com a meta do superávit primário, você impõe ao país um ônus que não tem nada a ver com política social, que não tem nada a ver com política urbana, que não tem nada a ver com ciência e tecnologia, não tem nada a ver com consolidação de direitos, combate à desigualdade e à pobreza. Tem a ver exclusivamente com um sistema de proteção aos ganhos do capital. Porque quando você obriga o Estado a fazer superávit primário, você está dizendo que o primeiro destinatário do fundo público é o capital aplicado na renda fixa, nos títulos do Tesouro. Então, muito mais longe do que estávamos em 89 com a eleição de Collor e com o Plano Nacional de Desestabilização, nós ficamos durante todos esses anos. Agora, o que é que explica o sucesso de políticas sociais, o sucesso de políticas de distribuição de renda dos governos eleitos de 2013 a 2014? Explica a combinação da conjunção da economia nacional com a economia internacional. O Brasil, embora tenha se desenvolvido sob certo aspecto, ainda é espelho do que foi a colônia da metrópole portuguesa. O Brasil ainda é um grande exportador de produtos primários, de commodities, de produtos básicos, e depende do aquecimento, do consumo e da importação de grandes países importadores de grãos e de produtos de commodities, como é o Brasil: minério de ferro, soja, outros elementos da agricultura, do agronegócio. Enquanto o mundo cresce e consome, o Brasil exporta. O Brasil exporta, aquece a economia, dinamiza a produção, faz reservas, a reserva sadia, como o bom colesterol no exame de sangue. Quando a crise atinge a economia dos principais países, e aí faz um processo de escassez do crédito, de perda de perspectiva, de revisão dos investimentos das grandes empresas, aí a porca torce o rabo. Porque toda uma estrutura que havia alimentado a economia brasileira, ela se desmonta. E ela se desmontou sem que nós tivéssemos reconstruído os pilares da nossa capacidade fiscal. Assim como não se mudaram os fundamentos da macroeconomia de Fernando Henrique, não se mudaram os fundamentos da tributação originária dos governos antes do mandato de Lula. O Brasil tem uma carga tributária regressiva e indireta. O que significa isso? Que no Brasil paga mais imposto a família que consome e pagam mais impostos a renda média e baixa dos assalariados. Quando você olha os países da OCDE, sobretudo os países nórdicos, a matriz tributária, ela é o oposto da matriz tributária brasileira. Lá, quem paga mais imposto? O patrimônio, as grandes fortunas, os ganhos de capital. Quem paga menos imposto? A renda média e baixa dos assalariados e o consumo das famílias. O Brasil é o oposto da OCDE. E por que o Brasil tem sido esse oposto? Porque norma tributária é norma legal. Quem é que faz a lei? A Câmara e o Senado. Por isso é que até recentemente o financiamento privado, permitido legalmente, era o grande instrumento para a eleição de deputados e senadores alinhados com os interesses dessa matriz tributária. Nós temos um colega, professor da PUC de São Paulo, Ladislau Dolbo, que escreve diversas vezes: a primeira maneira como a burguesia defende os seus interesses numa democracia é comprando o mandato de deputado e senador, é financiando o mandato, porque ao elegê-los, eles se transformam na infantaria dos interesses do capital. São eles que aprovam as sucessivas edições do refis, o refinanciamento da dívida ativa tributária. São eles que aprovam as gordas desonerações tributárias, as isenções fiscais, os benefícios tributários. E são eles que, embora digam lá fora que o Brasil tem uma carga tributária escorchante, são eles que montam aqueles painéis digitais chamados de impostômetro, mas dentro, na realidade da economia, são os que não pagam impostos, são os que sonegam e nunca vão ser julgados, nem vão cumprir pena em presídio por sonegação ou crime contra a ordem tributária. Então, nós herdamos essa transformação e disputa pelo fundo público, que é uma consequência do processo de alteração das formas de reprodução e ampliação e acumulação do capital no mundo. O capital que outrora se caracterizava como mecanismo de acumulação, a exploração da mais-valia e o lucro obtido na circulação da mercadoria, ele passa a transferir o excedente para outras esferas, e esse excedente passa a se multiplicar fora da estrutura produtiva.
Então, se você tem há 40 anos uma paridade de 1 para 1, a riqueza ancorada na agricultura, na importação, na exportação e na produção fabril, ela tinha magnitude 1, e a riqueza considerada nas operações financeiras tinha magnitude 1. Hoje você tem aproximadamente o placar do Brasil e Alemanha, 7-1, 8-1. Ou seja, a grande riqueza, inclusive no portfólio das famílias de classe média e classe média alta, já é representada pelos ativos financeiros. Já é representada pelos ativos financeiros. E não há mais aquele divórcio clássico de 40, 50 anos atrás entre o capital produtivo e o capital financeiro. Esse divórcio terminou num grande acordo e num grande condomínio de interesses. As empresas passam a operar visando também o aumento da acumulação, a capitalização, e não é por acaso que elas entregam as suas administrações a grandes profissionais de mercado que não pensam duas vezes entre retornar o lucro para a esfera produtiva, para esperar a circulação de mercadoria, para opor a isso o processo de acumulação, para retirar disso o processo de acumulação, ou fazer disso o processo de acumulação numa outra esfera. As transações com ações no mercado secundário, as transações com títulos públicos, as transações com moedas e as transações com derivativos ou produtos, digamos assim, não convencionais no mercado financeiro. A grande crise que ocorreu em 2008 e 2009 nos Estados Unidos, e a forma como essa crise se espalhou pelo mundo, é originária disso. As reformas que o capital exigiu no mundo, há 50 anos, se caracterizaram, entre outras características, pela total desregulamentação, a supressão de toda e qualquer diferenciação entre as instituições financeiras. Então, bancos que eram classicamente bancos de crédito, passaram a operar diversas outras formas de acumulação, diversas outras formas, oferecendo diversos outros produtos, sem a regulamentação, sem a regulação do Estado. Então, o que aconteceu? Contratos de financiamento de hipotecas para trabalhadores norte-americanos foram reembalados, associados a outros contratos e passaram a ser entregues no mercado como se fossem outros produtos financeiros. Quem assistiu aquele filme A Grande Aposta, se alguém aqui assistiu deve se lembrar, entre outros filmes e livros publicados sobre a crise, o que é o filme, o que ele retrata? A movimentação de alguns protagonistas que, observando essa relação dos trabalhadores com os bancos e as hipotecas, percebem um descasamento entre a capacidade de pagamento das hipotecas e dos juros pelos trabalhadores, por conta do desemprego, e um processo de postergação, de protelação da execução final do débito com o refinanciamento. E o personagem principal, representado pelo ator Christian Bale, descobre que aquilo ali ia levar os bancos à bancarrota e ele passa a vender seguro para os bancos. Então, nesse processo, o que entra em disputa? A taxa de acumulação do capital privado e a taxa de rentabilidade do capital na esfera pública. Por isso é que em 2015, diante da crise econômica internacional e das escolhas macroeconômicas feitas pelos governos de então, a burguesia, o grande capital, começa a se perguntar se o governo eleito em 2014 atendia ou não aos seus interesses. Porque com a queda do produto interno bruto, com a queda da receita, cresce a proporção da dívida com proporção do PIB. Isso impõe ao Tesouro um ônus extraordinário para exigirem mais metas de superávit primário, mais metas para financiar o capital. E aí, a partir do momento em que não se considera o governo como um governo que representava esse grande condomínio de interesses de trabalhadores, de empresas, capitalistas, do agronegócio e dos bancos, você lança um documento intitulado Uma Ponte para o Futuro, em outubro de 2015, que discorre com precisão a natureza da crise e qual é o corte cirúrgico que tem que se fazer para o Brasil voltar a crescer. E no mês seguinte, a revista Isto É publica um editorial com o título O Projeto Temer. Isso está lá no editorial da Isto É. E no final da entrevista do editorial, há uma entrevista com o próprio Temer, que defende um novo governo. Ingênuos os que não viram o golpe em marcha desde a crise instalada no Brasil, desde o processo de ajuste fiscal de 2015. E aí, não é por acaso que com o golpe, quais são os projetos pilares do governo golpista de Temer? 4 projetos.
como os pés de uma mesa. 2 projetos que incidem na esfera pública, 2 projetos que incidem na esfera privada. Quais são os projetos que incidem na esfera pública? A PEC 241, que vincula a expansão do gasto primário à variação da inflação do ano anterior por 20 anos, não por 10, não por 4, como o plano plurianual. E o segundo projeto, a reforma da Previdência, para impor aos trabalhadores uma idade mais avançada, maior tempo de contribuição e redução do teto de benefícios, levando ali de contrapeso a reforma da Política Nacional de Assistência Social. Quais eram os objetivos das 2 propostas de emenda constitucional? Quem leu a proposta de emenda constitucional 241 viu que o objetivo era um novo regime fiscal para assegurar a sustentabilidade da relação dívida-PIB. Sustentabilidade é um nome bonito para uma safadeza. Que é o quê? A sustentabilidade da dívida com proporção do PIB é uma declaração de amor pelo capital. É um sistema de proteção, ou de rede, como eles falam em inglês. Ou seja, você não pode permitir que a relação dívida-PIB entre em colapso. Olha, a velha matemática me ensinou, e eu tirei 9 em matemática quando fiz o exame de admissão para o ginásio, que dívida-PIB é fração. E fração é numerador e denominador. Algumas vezes no debate nas universidades eu coloco uma ruma de fração no quadro, pergunto aos alunos se elas são iguais ou diferentes. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 e 5/10. São iguais ou diferentes? São iguais. Elas representam a metade. Como é que altera a razão de uma fração? Ou eu mexo no numerador, ou eu mexo no denominador. Para mexer no denominador, para eu crescer o PIB, eu demando investimento público, investimento privado, renda, consumo das famílias, importação e exportação. Importação e exportação não é uma política neutra, depende da variação cambial. Agora, para eu começar o processo de reestruturação do PIB, começa pelo investimento público. Para eu recuperar a capacidade de investimento público, tem que estar escrito em algum lugar, ou eu tenho coragem política de assumir que a primeira despesa do Estado não é com a dívida pública, é com investimento. E aí o investimento público sinaliza para o investimento privado. O investimento privado amplia a oferta de emprego, eu aumento a massa salarial, aumento a capacidade de consumo, porque o empresário quer mercado. É baboseira achar que quando o governo faz um ajuste fiscal, os empresários voltam a investir. O empresário não está nem aí para ajuste fiscal. Ele quer ver é mercado. Ele quer ver pessoas com condição de compra, de consumo. Então, para que eu mude a natureza da fração dívida-PIB, é muito mais lógico, é muito mais democrático eu recuperar a capacidade de investimento e fazer o PIB crescer. Mas isso, se feito, não vou atender o interesse do capital. O interesse do capital não é mudar o denominador, é alterar o numerador. Eu constantemente abato a dívida com recursos do Tesouro e ofereço a proteção para os ganhos do capital, ancorado em títulos públicos do Tesouro Nacional. Então, na exposição de motivos da PEC 241, o que está lá é sustentabilidade da dívida pública com proporção do PIB. E aí se deu o pomposo nome de novo regime fiscal. De novo não tem nada. É velho, é ortodoxo, é conservador, é rentista e afasta mais ainda o Estado de 88, as políticas sociais de 88, do que deveriam ser em 2016. A segunda emenda constitucional vai no mesmo mote. Por quê? O argumento é que há um déficit na Previdência. E que esse déficit é causado por uma disparidade entre as contribuições dos trabalhadores e o pagamento dos benefícios. Simples, é uma leitura meramente contábil, pobre, estreita, rasa. Então, se eu admito que há uma disparidade entre receitas e despesas, ou eu aumento as receitas, ou eu reduzo as despesas. Mas eu posso fazer ambas as estratégias ao mesmo tempo. Mas o que é que interessa ao capital? É que eu possa equilibrar a relação receita-dispêndio, porque se eu equilibro, eu fecho o buraco que é tampado pelo Tesouro. E todas as grandes nações do mundo, o Tesouro tem uma participação na contribuição do sistema de seguridade social. Todas.
algumas mais, outras menos. Não seria absurdo o Brasil continuar tendo uma contribuição do Tesouro para o sistema de previdência. Até porque a previdência social urbana, ela é superavitária. O sistema global previdência urbana, previdência rural, eles se desequilibram quando você computa como previdência, estrito sensu, a previdência rural. Que na verdade ela não deriva de uma arquitetura própria de previdência, porque milhares e milhões de trabalhadores rurais recebem os benefícios da previdência e nunca contribuíram com o INSS. Nem eles, nem os proprietários dos imóveis, das fazendas, das empresas. Não por culpa dele, mas por anomalia de um sistema econômico que funciona de maneira errada. Eu já admiti, inclusive, discutindo com o Marcelo, lá na UFPB, João Pessoa, a abertura de um processo para que nós progressivamente migrássemos o pagamento dos benefícios da aposentadoria rural para o sistema de seguridade social com os mesmos direitos da aposentadoria INSS urbana. Porque o que faz o desequilíbrio interno da contabilidade previdenciária é o desequilíbrio de receitas e despesas da previdência rural. Mas essa também não é a discussão correta. A discussão correta é que previdência social não é um dado solteiro da conjuntura do sistema de proteção social. A previdência social ela é intimamente ligada ao nível de atividade econômica. Se vocês acessarem o site da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, da ANFIP, anualmente eles publicam um relatório da Seguridade Social. Vocês vão encontrar, por exemplo, que em meados de 2016, o Brasil tinha aproximadamente 160 milhões de brasileiros em idade ativa, dos quais aproximadamente 100 a 105 milhões como população economicamente ativa, entre 90 e 95 milhões como população efetivamente ocupada, dos quais só 53 milhões sob regime de proteção social e previdência. Olha, então você tem uma previdência que ela é uma sombrinha de frevo quando ela deveria ser um guarda-sol de praia. Ela deveria ser capaz de abarcar um universo muito maior de trabalhadores. E quando você consulta qualquer cidadão num processo de memória, quando você vai falar em previdência, qual é o órgão que vem na sua cabeça? INSS. E quem é que tem direito a INSS? Quem tem carteira assinada. Então, quando você tem uma economia que beira metade da força de trabalho na informalidade, ou com condição de autônomo, sem recolher previdência, aí você acha que o desequilíbrio da previdência é porque os trabalhadores ganham mais e se aposentam cedo? E não porque a economia não é uma economia estruturada, não é uma economia democrática, sob sistema de proteção social? Então essa já é uma primeira questão. A outra questão é que previdência, ela não foi filha de um parto único. A previdência nasceu no Constituinte como irmã da Seguridade, como filha da Seguridade Social, irmã da Assistência Social e da Saúde. Se abrir a Constituição, os artigos 194 e 198, você vai ver o que é o sistema de Seguridade Social, que abarca a saúde, assistência e previdência. E a Seguridade Social é tão robusta que mesmo sangrada com a sonegação fiscal, mesmo sangrada com as desonerações tributárias, mesmo sangrada com a desvinculação de receitas através da DRU, até 2015 ela foi superavitária. Vejam, você corta as artérias, produz uma hemorragia brutal na arrecadação da Seguridade com a sonegação fiscal, depois você aprofunda a desoneração tributária, só a desoneração de PIS e COFINS bateu há 2 anos 65 bilhões desonerados, que o Estado deixa de recolher para financiar a acumulação do capital. Com tudo isso, desoneração, sonegação e a incidência da DRU, a desvinculação das receitas da União, ainda assim, até 2015, a Seguridade era superavitária. Ela passa a apresentar déficit porque a economia foi ladeira abaixo. Quando a economia vai ladeira abaixo, o PIB não cresce, e além do PIB não crescer, você ainda desonera a arrecadação, como foram feitas as desonerações nos governos de Lula e Dilma. É a expressão, o cara está bêbado, tá, empurra ele na ladeira, pior ainda. Então o PIB não cresce porque reduz a taxa de investimento, e além do PIB não crescer, você vê a arrecadação ir para o ralo porque você desonerou. E você nunca estruturou um sistema integrado de combate à sonegação. Ora, se vocês acessam o site da Receita Federal, do lado esquerdo, estudos técnicos tributários, clica.
vão abrir os documentos. Há um grupo de 2.000 pessoas jurídicas no Brasil, considerados devedores contumazes pela Receita, que deviam há 2 anos 120 bilhões de reais para a Receita Federal do Brasil. O estoque da dívida previdenciária com a dívida ativa tributária beira os 2 trilhões de reais. E não há sanção penal contra isso. O que há são sucessivas edições do Refis, aquele regime de refinanciamento que eu batizei, aproveitei a sigla, batizei de Regime Especial de Fomento e Incentivo à Sonegação, Refis. Né? Então, num campo desse, você vem me falar de reforma da Previdência para precarizar direitos, retirar direitos, estabelecer um ônus para os trabalhadores, sem que você mexa na política monetária, sem que você mexa na política cambial, sem que você mexa nas formas como o Banco Central intervém no câmbio. Foi publicado agora, vocês entrarem no Observatório de Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas, um documento compartilhado com o Banco Central, as causas do processo de expansão da dívida pública. E uma das causas mais graves é a forma como o Banco Central compõe reservas. Porque o Banco Central, para comprar dólar, ele recebe título público do Tesouro, retira dinheiro de circulação, entrega aos proprietários do capital os títulos, e aí com esse dinheiro, com esses reais, ele compra dólares. Só que os títulos que o Tesouro repassa para o Banco Central pagam juros próximos da taxa Selic. E as reservas são aplicadas no Tesouro Americano, que pagam juros de quase 1/5 do valor da taxa Selic. Hoje o Brasil tem 381 bilhões de reservas. Em meados dos anos 99, 2000, tinha 53 bilhões de reservas. E adquiriu as reservas não porque exportou mais, com maior valor agregado, mas porque comprou reservas, porque os dólares vieram para o Brasil, porque aqui as taxas de juros eram maiores. Aí fica o cachorro correndo atrás do rabo. Então, o que eles propõem como reformas não são reformas estruturais. São reformas que aprofundam as desigualdades estruturais. Porque não se mexe na tributação regressiva indireta, não se mexe na política monetária, de inflação de demanda, de utilização dos juros para a inflação cheia e não para o núcleo duro da inflação. Não se vê no horizonte curto nenhuma alteração da forma como o Banco Central intervém no câmbio para a formação das reservas, e não se tem notícia de que o Brasil vai reavaliar as chamadas operações compromissadas, que são aquelas operações em que o Banco Central diariamente retira o excedente dos bancos e entrega títulos públicos de curtíssimo prazo. Essas operações compromissadas representam hoje mais de 1 trilhão e 200 bilhões da dívida pública. Elas estão próximas de 18% a 20% do estoque da dívida. E o que é isso? É remunerar banco sem financiar nada. É tirar o excedente dos bancos para não permitir que amplie-se a oferta do crédito, e por essa retirada do excedente os bancos recebem título público. E quando eles devolvem o título público, eles recebem a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de curto prazo que remunera as operações compromissadas. Nós temos um colega procurador da Fazenda, Aldemário Araújo de Castro, que tem publicado intensamente, criticamente acerca dessas operações compromissadas. Ele tem inclusive um artigo cujo título é irônico. As operações compromissadas são Häagen-Dazs dos bancos. O Häagen-Dazs é aquele sorvete afrescalhado metido a besta, né? cheio de coisa no copo. E ele descreve com muita propriedade o que são essas operações. E cogita-se agora na equipe econômica do Paulo Guedes da aprovação de um projeto de lei dos depósitos remunerados no Banco Central. Ou seja, os bancos passam a depositar no Banco Central e passam a ser remunerados, contribuindo com a política de contenção da oferta de crédito como estratégia de combate à inflação. Então, quando eles passam a atacar a Previdência Pública e a Previdência dos servidores públicos, o objetivo não é, de maneira nenhuma, produzir mais justiça social através de um sistema de seguridade social, seja via Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS, seja a nossa Seguridade Social das universidades. O objetivo é impor que a diferença entre o que se arrecada e o que se paga, ela seja assumida como ônus pelo servidor público. Com o aumento da sua contribuição de alíquota, com mudanças no sistema de contabilização,
Mas, acima de tudo, abrir espaço para a complementação previdenciária pelo mercado. Eu ontem estava passando no Instagram um monte de coisa, aí entrou um vídeo, uma mocinha sentada, dizendo, vamos conversar? Aí até aí não aparecia de onde ela era. No meio da conversa, ela se diz do Bradesco. E ela quer conversar para me oferecer para vocês um plano de previdência privada. Então, os grandes bancos já estão trabalhando de maneira agressiva a oferta de produtos financeiros sob regime de capitalização, que é exatamente o que pretendem os orquestradores dessas reformas, já que a ideia é precarizar o benefício social. E quando você olha para hoje o seu rendimento familiar na realidade e olha para o que virá como previdência, a disparidade vai ser imensa. E para você manter próximo da sua renda familiar o que você tem hoje, você vai ter que ter um sistema de capitalização. E um sistema de capitalização é um salto no escuro. Porque você sabe quanto paga, não sabe quanto vai receber. Porque ele rompe com o princípio da contribuição colaborativa intergeracional. Ou seja, gerações mais jovens, que presume-se vão trabalhar com maior formação, maior capacidade, maior valor agregado, elas vão contribuir para formar um fundo que vai financiar as gerações saintes, ou seja, os mais velhos, que já não estão mais no mercado de trabalho. Isso se chama sistema de proteção social, sistema de solidariedade intergeracional. É diferente para cada um por si. Então você vai entrar num sistema em que você contribui, aquilo vai ser aplicado, Deus sabe como e onde, e dependendo do rendimento da aplicação, vai se partilhar no futuro qual é a parcela que vai sobrar para você em contribuições mensais. Isso também é uma estratégia de mercado, porque a lógica do mercado é a mercantilização. O mercado não faz filantropia. A lógica do mercado é a mercantilização. Se não há mercadoria, o mercado não se legitima. Então, oferecer para você um plano de previdência como uma mercadoria, em que você paga contribuições mensais, e você confere à instituição financeira a autonomia para deliberar onde aplicar aquele patrimônio, e você não tem como confiar em nenhuma dessas instituições financeiras. Digamos que num dado momento, a sua instituição financeira resolve aplicar numa empresa que tem contrato de financiamento para operar o saneamento em Campina Grande ou na Paraíba. Você tem uma previsibilidade, porque saneamento é bem público oneroso. A população paga pelo saneamento, paga pela água. Mas se amanhã ou depois o gerente de aplicação de mercado desse banco pega o seu fundo de previdência e resolve aplicar em produtos financeiros, em derivativos, e não intenta o resultado esperado, o que vai acontecer? Você perdeu dinheiro. Porque a única fonte de financiamento da sua previdência vai ser a sua contribuição e a renda derivada da aplicação. Diferentemente do sistema de colaboração intergeracional, com contrapartida do Estado, porque o Estado deveria ter interesse nessa sistemática. Porque dependendo da estabilidade do seu padrão de remuneração como aposentado, grande parte desse fundo público que financia a sua aposentadoria volta para o Estado e volta para a sociedade. A grande maioria das prestações pagas pelo INSS como pensões, elas estão na faixa de 1 a 2 salários mínimos. E digo uma coisa, quem recebe uma aposentadoria de 1 salário mínimo? Deixa eu ver se vocês conseguem responder. Faz o que quando recebe? Deixa eu perguntar primeiro. Primeira pergunta, vai no shopping Recife, na agência da CVC e compra um pacote para Miami? Vai na concessionária da Jeep e compra um Jeepão lá em Recife ou em Campina Grande? Gasta com alimento, aluguel, iluminação, telefonia, medicamento e só. E grande parte disso, você sofre o ano da tributação. Não na cesta básica, mas na tributação na conta d'água, na conta de luz, na conta de energia, no IPTU, no IPVA, na caderneta do balcão. Então, a moeda circula, porque essa é uma das funções da moeda, ser meio circulante. Agora, por que é tão grosseira
a argumentação dos representantes do Estado hoje e dos interesses do capital na esfera previdenciária. Porque não interessa se essa moeda, num montante maior, estável, vai financiar o bem-estar das pessoas. O que interessa é que se pague a essas pessoas o menor valor possível, para que o Estado não tenha que complementar os fundos previdenciários. Libera-se, portanto, o Estado para honrar o principal compromisso do Estado com o mercado, que é financiar a dívida pública. E aí, na precarização, na precariedade, você impõe ao cidadão a busca de uma complementação privada. E aí o mercado entra com o vídeo da mocinha no Instagram, oferecendo um plano de previdência privada. E aí o que a gente faz com isso, né? Eu não vejo solução, como alguns outros colegas, não há solução para a reforma humanizada desse sistema. Não há negociação com esse sistema. É uma disputa de quem tem força, de quem tem argumento, de quem tem base social. A base social que eles têm, ela é uma base produzida pela aliança do capital com o sistema de comunicação oligopolizado no Brasil. E com a indústria das redes sociais, como nós vimos agora nessa campanha, produzindo os mais absurdos possíveis, os maiores absurdos possíveis, e as pessoas consumindo sem nenhum discernimento crítico. É o que se viu nessa eleição. Então não há como negociar para diminuir a profundidade da facada e restar um meio termo nesse sistema. Então nós temos que construir um processo de enfrentamento, que aí a estratégia é unificar o maior contingente possível de trabalhadores e de servidores que são atingidos por essas medidas. Então não há por que nós separarmos o servidor público municipal do servidor público estadual do servidor público federal. A estratégia é a mesma. Vejam os escândalos com os fundos municipais de previdência. O prefeito do Cabo de Santo Agostinho, aquela cidade ao sul de Jaboatão, ao sul do Recife, que é vizinha a Ipojuca, onde tem um complexo industrial portuário de Suape, está preso desde a eleição. Porque ele operou uma alteração na aplicação dos fundos do Fundo Municipal de Previdência. Estima-se em 93 milhões o desvio. Então não tem porquê nós não nos ombrearmos com os servidores públicos municipais, com os servidores públicos estaduais e com os servidores públicos federais. Nós precisamos urgentemente buscar uma articulação do conjunto dos servidores municipais, estaduais e federais, produzirmos cartilhas, material didático, vídeos educativos, realizarmos as conferências, os debates, as palestras, as mais esclarecedoras possíveis, para que nós possamos nos unificar na luta contra esse modelo. Porque se a gente só botar o servidor público federal na rua, vão dizer que nós somos privilegiados, né? Quanto ganha um procurador da República? Quanto ganha um procurador estadual de justiça? Quanto ganha um procurador da Fazenda? Um professor titular? Lascado no fim da vida, né? Vai ser muito fácil nos carimbarem como privilegiados. O procurador ganha tanto, um auditor se aposenta com 30 mil, né? Mas ninguém questiona quanto ganha um executivo de banco, quanto ganha o dono de um capital rentista de braço cruzado aplicando na dívida pública. Então nós temos que nos juntarmos, até para que não sejamos vistos com maus olhos pelos servidores municipais, que são lascados, recebem muito pouco. Mas a lógica que se quer operar sobre eles é a mesma lógica que se quer operar sobre os servidores estaduais e sobre os servidores federais. É a mesma lógica. Desresponsabiliza o Estado, aumenta a responsabilidade e muda o sistema para um sistema de capitalização e não de contribuição universal, de solidariedade intergeracional. Outra questão, nós da educação estamos no mesmo barco dos companheiros e das companheiras do SUS. Porque nós conquistamos, nós da educação e nós da saúde, o sistema de vinculação de receitas orçamentárias. Com todas as manobras feitas, e eu já denunciei isso, da emenda 86, estabeleceu 15% da receita corrente líquida para a saúde, e dentro disso, os recursos de royalties do pré-sal, a emenda de 50% do fundo de royalties do pré-sal para educação e saúde fui eu que fiz como deputado federal. E ela foi acolhida pelo relator, o deputado André Figueiredo do Ceará, do PDT do Ceará. Foi o relator da lei dos royalties de pré-sal para educação e para a saúde. Então nós vinculamos na educação, subvinculamos com o Fundeb
Nós recuperamos em 2009 os 18% da receita de impostos como responsabilidade da União para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Nós definimos mal e porcamente a vinculação de receitas para a saúde. E aí me vem a emenda 95 e diz: nada disso. Nem vincula o crescimento da receita, nem a variação do PIB. Só admite variar de acordo com o crescimento da receita, se coincidentemente isso se equiparar à variação da inflação do ano anterior. Então nós estamos no mesmo barco. Então, para nos mobilizarmos contra a emenda 95, nós temos urgentemente que nos articularmos com as entidades da saúde, com a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, com o SEBS, Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. Temos que nos articular com o Conselho Federal de Serviço Social, que é a espinha dorsal do sistema de seguridade social. Pelo que me consta, na maior parte dos estados, os Conselhos Regionais de Serviço Social, o Conselho Federal de Serviço Social, tem uma posição nitidamente de esquerda, de denúncia do sistema capitalista, denúncia da apropriação privada. Porque se não for por aí, nós vamos pela via tradicional. Quem vai resistir? As bancadas e os partidos. Qual o potencial de resistência das bancadas no Congresso hoje? Minoritário. Nós não temos 200 deputados numa Câmara de 513. E vamos ter contra a operatividade dessa bancada de resistência toda a grande mídia. Então nós temos que opor uma resistência no Congresso Nacional, mas temos que construir uma resistência não só derivada das urnas, mas sobretudo nas ruas. E aí é triste ver que nos 14 anos dos governos de Lula e Dilma, e eu participei, e eu votei, apesar de eu ser filiado ao PSOL, é triste ver que nesses 14 anos nunca se chamou o povo às ruas para se enfrentar e para se aprovar nenhuma reforma estruturante. Nem a tributária, nem a regulamentação do sistema financeiro, nem a mudança da política monetária, e nem a lei de mídia. Então, quando você vê, mais uma vez, a Rede Globo de televisão patrocinando, hipertrofiando o noticiário de uma operação de combate à corrupção como a Lava Jato, não venha me chorar o leite derramado. Porque nós tivemos 14 anos para fazer disputa com a sociedade. Não é para opor censura à imprensa, não, é para democratizar os meios de comunicação. É para permitir que outros agentes sociais fossem concessionários dos meios de comunicação. Você não tem uma televisão sustentada pelas centrais sindicais, mas com todo respeito às religiões, toda igreja de porta de rua tem um canal de rádio para professar o seu credo nas rádios AM e FM pelo Brasil afora, até alugando o horário de rádio, até alugando espaço de televisão. E se transformaram em grandes potências. Então nós temos contra nós o interesse do capital, os gestores do futuro Estado e governo que estão aliados ao capital, o capital internacional, e vamos ter toda a aliança oligopolizada dos meios de comunicação contra a alteração desse estado de coisas. Então não vamos ter nenhuma capacidade de resistência se ficarmos de braços cruzados assistindo o Congresso. Como foi o papel que terminou sendo para o povo assistir os deputados votarem no impeachment. Aquilo foi patético, né? Você vai para a rua, cruza o braço para ver o deputado votar o golpe. Na verdade era para ter se convocado um processo de massa, de ruptura, para não ter golpe, né? Mas não foi essa a opção de quem tinha a liderança e a representação política naquela ocasião. Então, recapitulando para concluir, os ataques à Previdência Pública representam a desconstituição do sistema de proteção social, representado pela Seguridade Social, para o setor público, pela relação trabalhista e INSS, oriundo da Constituição de 88. Eles têm a mesma lógica, que é precarizar o recebimento dos benefícios de aposentadoria, obrigar o trabalhador municipal, estadual e federal, o servidor público, a buscar uma fonte complementar, e ela vai ser nos bancos, substituir o regime de solidariedade intergeracional pelo regime de capitalização, cuja produção do ativo você não sabe como vai ser, por mais que você eleja um representante para ser do conselho de administração do fundo. Isso acontece e tem tido um monte de safadeza nos fundos de previdência, inclusive das estatais. A gente sabe disso. Então não é mais democracia em si para um modelo falido, é mudar o próprio modelo. Então buscar os servidores municipais, os servidores estaduais, os servidores federais numa estratégia única de defesa da previdência pública,
nos associarmos à área de Seguridade Social, Serviço Social, as entidades da Previdência Pública, para disputarmos um outro modelo de previdência, onde a prioridade não seja atender ao capital, tolerância com a sonegação, desonerações sem qualquer contrapartida. Quem viu a Dilma se defendendo no Senado, eu me perguntei por que não volta esse discurso para o dia 2 de janeiro de 2015, quando ela foi eleita. Foi ali que ela deveria ter chamado uma rede nacional de rádio e televisão e ter dito: estão reclamando do que vocês empresários? Aqui, ó. BNDES, 420 bilhões com juros subsidiados. Exoneração tributária, até 2019, 420 bilhões. Estão reclamando do quê? Mas não, deixou o barco passar para se defender no Senado quando já estava morto. Então, tem que dialogar diretamente com os trabalhadores, com a população e chamá-los a essa resistência. Porque senão o processo de desmonte vai ser o mais agudo que nós vimos, mais do que no mandato de Fernando Henrique Cardoso, com a reforma de Estado, a emenda constitucional 19, mais do que essas 4 reformas do governo Temer, as 2 privadas quais foram, lei da terceirização e reforma da lei trabalhista. Na lei da terceirização, terceirize tudo. Quem vai lá no Recife, vem de Boa Viagem para Agamenon Magalhães, sobe aquele viaduto ali, tem um outdoor de uma empresa terceirizada que o slogan é: terceirize tudo. Só faltou botar até amanhã. Né? Então, terceirizou tudo, acabou a especificidade das carreiras. A diferença de bancário para metalúrgico, de motorista de ônibus para operador da construção civil, terceirizou, acabou. E no futuro acabam-se os sindicatos das categorias profissionais, acabam-se as prerrogativas próprias dos trabalhadores. Então a lei da terceirização reduz o custo do trabalho, amplia o lucro do capital. E a reforma da lei trabalhista desmonta os trabalhadores. Prevalece o negociado e não o legislado, e aí quem é advogado trabalhista, eu dialogo com vários companheiros e companheiras, é um mundo cão, a justiça do trabalho de lá para cá. É um mundo cão. Porque tudo é voltado, tudo é construído para intimidar o trabalhador, para ameaçar o trabalhador, para ele pensar 2 vezes se ele vai entrar com ação trabalhista. Porque ele corre o risco de perder a ação, e perder não legalmente, perder por falta de força política, e depois assumir o ônus da ação. Então que nós sejamos capazes de fazer isso, mas acima de tudo, aprofundar a discussão da macroeconomia com o financiamento de políticas públicas. Esse é um passivo que a esquerda brasileira engoliu. Foi cuidar do Estado, cuidar do orçamento, da administração fiscal, dos cargos, e deixou a discussão macroeconômica com o Banco Central e com a mídia. Isso tem que ser recuperado. Nós temos que desprivatizar o debate econômico, nós temos que popularizar a compreensão dos fatores econômicos para transformar uma ideia em força e movimento, como o velho Marx dizia. Transformar o conhecimento em argumento e o argumento em movimento. Vejam como está se gestando nos corredores do futuro governo uma hiperoperação, que não é por acaso que agora nós temos o hiper, ultra, mega, big ministro da Economia fazendo, para assumir esse processo de desmonte, que o Paulo Guedes já disse. Ele quer meter a mão, inclusive, nas reservas, para transformar em reais e abater a dívida pública. Que aí, quando for necessário renegociar, o mercado vai olhar e vai dizer: ah, vocês foram bem comportados, então vamos aceitar o refinanciamento da dívida com taxas de juros menores. Ou seja, você não tem autonomia. Você age em função dos interesses do mercado e não das necessidades da nação. Então vamos fazer esse debate, vamos levantar a cabeça. É duro, é difícil, mas é possível, é necessário, porque, como dizia Gonzaguinha, a vida devia ser bem melhor e eu tenho certeza que será. Bom, gente, obrigado.